Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui com vocês, né? Falando agora sobre Satanás, tentador, adversário, inimigo, enfim, tantos outros termos que são utilizados com relação a, a essa palavra. E por que eu digo essa palavra e não esse ser? É isso que nós vamos fazer aqui. Primeira coisa importante, ao falarmos sobre Satã, é importante lembrar que cada povo, daqueles povos do tempo da Bíblia, cada um desses povos diferentes desde a antiguidade, esses povos sempre tiveram uma relação mitológica que envolvia deuses bons, deuses maus, e cada povo com as suas próprias visões e versões do caos e da vida e dos seus desdobramentos, e todos mantiveram, cada um desses povos, a sua própria teoria, né, da criação do mundo, dos seres, e muitas vezes esses outros povos tiveram e têm, né, uma visão diferente da visão judaica e cristã dessa mesma criação e como isso tudo surgiu, como ela surgiu. Então, de um lado, nós temos o caos, do outro, a criação organizada, em ordem, com estrutura bela, força viva. As águas sempre tiveram uma conotação e representavam o caos. E diversos outros personagens citados na Bíblia, outros não, e nós encontramos essa realidade. Então, nós inicialmente vamos partir da premissa de Gênesis, que quando as águas do caos, né, nós vamos lá inicialmente, né, então em Gênesis 1, 2, que foram divididas por Elohim, que é o termo hebraico, traduzido como Deus, no começo da criação. Isso vai de Gênesis 1, de 6 a 7. Então ele retrata a maneira, e aqui nós vamos falar de dois seres da mitologia persa. Nós vamos, na verdade existe mitologia egípcia, persa e por aí vai. E aí que nós temos aqui? Nós temos uma visão que retrata a criação do universo, das coisas, de tudo, nos mesmos moldes que antigamente se falava sobre Marduk e Tiamat. Ou seja, Marduk havia dividido o corpo morto de Tiamat e, sustentada pelo firmamento, foram logo abertas as águas para descarregar o dilúvio universal sobre a Terra, conforme a gente vai encontrar em Gênesis 7:11. Lembrando que eu estou falando de mitologia, e falando sobre mitologia, nós temos que Tiamat era parte da religião babilônica, que era Tiamat, a deusa primordial do mar, né? Aí, parte dessa criação do mundo aos olhos da mitologia na Mesopotâmia, quando Marduk enfrenta as forças do caos, representada por Tiamat, lembrando que representando águas, né? A ideia das águas representando o caos. Então, se você ler, por exemplo, o Salmo 74, você vai ler lá sobre o monstro marinho, que representava o caos, que posteriormente seria destruído pelo Eterno. Enfim. Se você observar também Isaías 27, ele prevê a destruição de Leviatã e o dragão que existe nos mares. Então, diferente das civilizações orientais, esse mito não ocupou a concepção de criação no mundo de Israel. Então, o mundo de Israel não aceitou esses conceitos mitológicos. Os antigos israelitas, de corrente central e à vista por causa de Yahvé, criaram a origem do mal de uma forma antropocêntrica e não da natureza. O mal não está na natureza, o mal está no ser humano, afirmando que as forças do caos entraram no mundo como consequência da desobediência dos homens, da humanidade. Então, a partir dessa discussão sobre a origem do mal, se era do caos, se era do mar ou de alguma outra origem
desenvolve-se então essa temática dentro do texto bíblico hebraico, surgindo várias histórias, né? Então a gente pegaremos algumas ideias com relação a isso para tratar sobre essa questão. Então nós podemos falar alguma coisa sobre a história de Balaão, que era um mago profano. Ele foi deparado com um anjo de Yahvé, e o termo em hebraico é Hassatan, que significa adversário ou obstáculo. No caso de Haddad, por exemplo, de 1 Reis 11:14, ocorre o uso do termo Satã como na condição de inimigo do rei Salomão. Mas no caso de Balaão, a essência desse termo, Hassatan, era servir de obstáculo para impedir que ele avançasse no caminho dele. Mas observa atentamente que não há nenhum tipo de mal causado a Balaão. Simplesmente, literalmente, o sentido aí é obstáculo, né? Aquela história que envolve a jumento, burro, depende da tradução que você tiver. Então, Satã aparece somente, esse termo Satã, na forma como próxima daquilo que se tem hoje, somente em duas obras tardias. Quando a gente fala tardias, nós estamos falando de um período pós-exílio, exílio pós-exílio, aonde a cultura persa e depois posteriormente a cultura helênica teve uma influência fortíssima, e a produção de textos nesse período não poderia ficar isenta dessas influências, né? Então esses textos tardios, por exemplo, Zacarias e Jó, eles podem ser datados de uma época persa, ou seja, uma época que a gente chama de intertestamentária, ou do exílio e pós-exílio. Então, nesse período, o povo de Israel estava sob o domínio do povo persa. E aí surgiu uma novidade, incluindo no texto onde tinha Hassatan, que significa literalmente adversário tentador, com o Satã, ou seja, surgiu um artigo nesse período, sinalizando uma distinção que não existe no Pentateuco e não existia no Pentateuco da época, né? É uma passagem do livro de 1 Crônicas, que já é uma obra da época persa, dos séculos 4 e 3 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Depois, seguida pela época helênica, define para muitos estudiosos do assunto que esse sim seria um ponto de inflexão entre o que se chama Satã bíblico e o Satã pós-bíblico. Uma coisa importante que o leitor dos textos bíblicos deve levar em consideração diz respeito à narrativa bíblica. Então, por exemplo, se o texto é contado diretamente, narrado de forma sequenciada, pressupõe-se que seja diferente de um outro texto onde se possa ler como foi dito nos tempos do profeta tal, ou em que acontecia tal coisa. A primeira narrativa nos leva a perceber que o fato está sendo narrado naquele período, vamos dizer assim. E a segunda nos leva a compreender que algum escritor ou tradutor está citando e escrevendo um relato sobre o fato. Entendeu a diferença? Muito bem, então vamos adiante. Assim você vai entender nessa tradução, que já manifesta essa maneira de compreensão do texto, por arte dos biblistas, por parte deles e teólogos, a avaliar que, segundo Crônicas, foi Satã que tinha levado o rei Davi a pecar. No entanto, por ocasião do censo, lembra, né? No entanto, o cronista atribui a Satanás, lá em Jó. Então veja Jó 1:1. Então cria aí, nesse momento, dentro do texto bíblico, um novo entendimento de uma teologia nova, que ela foi sendo desenvolvida nesse tempo. E aí, ao invés disso, atribui a ira do Eterno como a causa principal. Dá uma conferida nesses textos aí depois, por favor. Então, a partir daí, Satã passa a ser um sinônimo de instigador do pecado, o que não é e não existe até hoje no texto bíblico original, né? Ele é instigador do pecado por ter, né, agindo dessa maneira, e dessa forma retira do Eterno a possibilidade e a responsabilidade de criar obstáculos para os humanos. Ou seja,
houve um entendimento do escritor bíblico que deveria ser assim, né? Então, assim, dessa forma, cria-se, então, retira-se do eterno a possibilidade e a responsabilidade de criar obstáculos para os humanos e coloca Satã como adversário por excelência de todo o gênero humano. E daí decorre a primeira vez onde se identifica, isso não sou eu que estou dizendo, são estudiosos do assunto, a primeira intenção clara do autor bíblico de retirar do eterno toda e qualquer responsabilidade pela existência do mal. A partir daí, Satã passa a ser um ser independente e inimigo de Deus, vamos dizer assim. Então, assim, mais uma vez, os tradutores eles dão uma conotação diversa nos textos bíblicos, segundo as suas próprias visões, crenças, né? Então é importante destacar que isso também afetou o judaísmo antigo. A época em que existia esse período de textos apócrifos intertestamentários, surgiu então, foi aí que surgiu o primeiro Enoque, numa versão etíope. É importante lembrar que esse primeiro Enoque é versão etíope, mas ele foi escrito também em aramaico, em vários outros idiomas. Foi também encontrado parte desse texto nos manuscritos, foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto, né? Então, assim, e também até hoje uma página desse livro ela se encontra no Museu Britânico, né? Nessa obra de Enoque é que surge então toda uma hierarquia angelical, né? Observe mais um detalhe, uma coisa nova para a maioria. Uma palavra hebraica que significa hostilidade, que por sinal é mastemá em hebraico, ela se origina da raiz STN de Satã. Prestou atenção? As consoantes Shin Tav Nun, ou seja, STN de Satã, de Ra-Satã, ele forma também mastemá. Só que mastemá significa hostilidade. E essa palavra, ela aparece em Oséias, capítulo 9, de 7 a 8. Só que com o passar do tempo, deu origem a um outro anjo do mal, o tal mastemá. Então, assim, esse assunto ele é até novo, né, para esses teólogos aí que estão de plantão aí, porque ele aparece no livro apócrifo de Jubileus. É uma obra palestinense escrita em hebraico no século II antes da Era Comum, 200 anos mais ou menos antes de Cristo, tá? E esse mastemá, ele surge como o líder das forças do mal. E nas traduções posteriormente também foi chamado de Belial. Então, no decorrer dos séculos, né, a gente vai percebendo a existência de um dualismo que vai ter continuidade até os dias de hoje, né? Então a nossa sociedade também se divide de forma dualista nesse sentido. Então, paralelo a essa visão, eu só vou fazer um aspas aqui, um parêntese, melhor dizendo, porque essa questão que envolve o dualismo, segundo a visão budista, é a origem de todo sofrimento, né? Que todo sofrimento advém do dualismo. E convida, dentro da visão budista, a buscar o caminho do meio, que não é nem um extremo, nem outro extremo, mas um caminho central. É só como, fechando aí, eu fecho o parênteses. Então, essa visão dualista, ela se estendeu no Novo Testamento grego, né? Quando Paulo fala sobre que podemos dizer, a eleição pela graça, você tem, de um lado, eleito, do outro lado, não eleito. Isso é dualidade, isso é dualismo. Então, essa visão dualista que surgiu no período intertestamentário também trouxe e veio para o Novo Testamento grego. E aí, Paulo, sim, ele traz de volta a figura de Belial, comparando com o oposto de Cristo. Então, ele pergunta que harmonia há entre Belial e Cristo. Percebe essa questão? E somente ele que cita essa passagem no Novo Testamento. Só Paulo que trouxe essa realidade dualista para o Novo Testamento. Então, assim, também existem dúvidas sobre se esse trecho teria sido incluído posteriormente nas cartas de Paulo. O personagem adversário, ele não tem uma realidade existencial, certo?
Mas isso foi sendo formado, construído, incluído no texto bíblico através de tradutores e traduções, né? Eu falo muito sobre a questão das traduções do meu livro, né? E recomendo muito a leitura por pastores, padres, líderes, enfim, rabinos, religiosos, de modo geral, e mesmo quem nunca teve interesse tão evidente por esses assuntos. Então isso foi sendo formado, né, no decorrer do tempo, e passou através das traduções, foi se desenvolvendo, inclusive para além do texto bíblico, chegando hoje, né, a nós até uma ideia errônea que Satanás teria a capacidade de interferir no livre-arbítrio humano, o que leva algumas denominações, alguns entendimentos, algumas teologias a rituais estranhos, totalmente estranhos, né, no que se refere à expulsão do demônio das pessoas. Então isso não tem, na verdade, nenhum respaldo no texto hebraico antigo. Isso é bom frisar, sabe? A literatura sobre a ideia de Satã, como hoje é conhecido, nada tem a ver com o texto hebraico original. São ideias que foram sendo acrescentadas, aumentadas, em especial nesse período intertestamentário, e também com o advento do cristianismo medieval. Então não se cogita de uma figura ontológica, mas sim do desenvolver, do desenrolar das ideias que tradutores e teólogos acreditaram dentro de cada cultura e no decorrer dos séculos. Do ponto de vista do judaísmo atual, Satã não tem poder nem existência na vida real com capacidade de interferir no livre-arbítrio humano. Mas existem determinados nichos culturais e acadêmicos onde o misticismo atua, e assim esse conceito do mal personificado ainda sobrevive. Acredito que uma visão mais aberta consegue compreender que é a eterna luta do entendimento, de tentar compreender o bem, o mal, como acontece, como é que surge, como é que realiza, e no entanto não se tem resposta sobre isso. Por isso cada pessoa tem a sua crença, por isso cada um fica em paz com aquilo que acredita, não incomode quem acredita ou não acredita sobre essas questões. Mas, do ponto de vista histórico, nós tínhamos que falar o que nós já falamos aqui, e eu espero que seja útil para você também, né? E reitero a leitura do livro, que já está disponível, está vendendo inclusive nas plataformas digitais da Apple Books e do Google Play Livros, cujos links estão aí na minha bio. Tá bom, pessoal? Por hora é só. Esse é o terceiro e último vídeo. Tem 2 anteriores que estão aí no Instagram. Caso você tenha interesse, tá lá à sua disposição, tá? Por hora é só. Tchau! Espero que tenha sido útil para vocês. E qualquer coisa, vamos conversando. Tchau. Beijo.